Você já ouviu falar de Bruto e Bom? Não estou falando nem das músicas de Bruno e Barreto, nem de Anthony Gabriel, e muito menos de Conrado Alexandro. Estou falando da hamburgueria Bruto e Bom, aqui na cidade de Palmital. De uma churrasqueira da área de lazer para esse grande negócio. Estar aqui com Clébio Romero é uma honra. Clebão, Beleza, Sansão? beleza? Bora lá? Bora lá trocar uma ideia lá. Bom, Clebão, obrigado por ter recebido a gente aqui na tua casa. Obrigado mesmo, que é referência hoje na cidade, é espetáculo, né? E estamos aqui com o Clébio Romero, né? Apresentando ele novamente. Clebão, a primeira pergunta seria: como que começou a história do Bruto e Bom? O que você fazia? E falou assim, nossa, cara, pá, vou abrir uma hamburgueria. Como que foi? Cara, eu sempre, desde novinho, desde meus 11, 12 anos, quando eu ainda morava aqui, que depois eu vou embora pra São Paulo, tinha uma lanchonete chamada Tony's Lanches em Palmital. E aquilo sempre me atraiu, assim. Quando eu fui pra São Paulo, morei um tempo e voltei pra cá, talvez tenha aflorado um pouco mais. Falar assim, você planejou? Não, a vida acabou me trazendo pra isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei, num determinado momento, eu recebi uma proposta pra trocar de cidade, eu ia deixar Palmital de novo, ia morar em Bauru, e aí eu tinha comprado um terreno, e eu tinha todo um projeto guardado dentro da gaveta, né? Tudo, nome de lanche, nome da hamburgueria, Instagram já feito, já tinha tudo. E aí, como esse projeto, essa proposta de Bauru acabou não se concretizando, e eu falei, poxa, eu comprei um terreno, precisava de uma renda extra para não comprometer a minha própria renda. Então, vou abrir uma hamburgueria. E a ideia nunca foi um negócio de sucesso. A ideia sempre foi fazer um lucrinho ali de 700, 800 reais para pagar a parcela do terreno. Então você começou para que fosse uma renda a mais para sua família. Uma renda extra. E acabou que perdeu o controle dessa renda, né? Eu perdi, totalmente. E durante esse projeto, você trabalhava com outra coisa? O que você fazia antes? Qual era a sua profissão? Vamos lá, eu ainda trabalho, Ainda trabalho. Eu sou representante comercial de um produto aqui da cidade, a Bananinha Palmital. Eu tenho alguns clientes, né? Entre os clientes, assim, eu posso falar, o mais famoso é a Minas, que é muito famoso em São Paulo, a Starbucks, né? Então, hoje, se você for numa Starbucks e achar uma bananinha lá, saiba que era feita aqui em Palmital, né? Olha só aí, propaganda de graça em Bananinha Bernardes. Então, eu trabalho como representante comercial, e aí surgiu a ideia de ter isso como uma renda extra, que hoje ela se equipara muito com a renda da bananinha. E como que você começou lá na sua casa? Qual que era a estrutura? Era essa gigantesca estrutura que a gente vê aqui hoje na sua operação, ou começou pequenininho, com a chapa quebrada, rachada? Como que é? Conta essa história. Então vamos lá, como todo pequeno empreendedor, é muito improviso, né? Então eu tinha uma churrasqueira, essa churrasqueira... Deixa eu parar você, ó. Gente, todo mundo começa com improviso, hein? Olha só, vai, Cléber, desculpa. Então era uma churrasqueira, ela tinha 2 grelhas, então embaixo eu fazia 4 hambúrgueres e 4 fatias de queijo, e em cima eu fazia os pães. Então foi numa churrasqueirinha quadradinha, ela fazia 4 hambúrgueres, não fazia mais do que isso. Nossa. E quando você começou o seu primeiro dia, você vendeu quantos hambúrgueres? Eu vendi 7 lanches. Lembro até hoje, Cauã, ele morava em cima do correio, e foi o meu primeiro pedido, um bom demais e uma Coca-Cola lá. Olha só, velho, o cara lembra até do primeiro pedido, velho. Tão marcante que foi pra ele, né? Começar... Como você começou? Com uma grelhinha? Uma grelhinha, 4 hambúrgueres. Com 4 hambúrgueres, e ele lembrou do primeiro cliente. Lembra do primeiro cliente. Tão marcante. Toda vez que ele vem aqui, eu faço questão de agradecer. E o legal disso é que quando você monta esse tipo de negócio, até pra ser uma renda, às vezes acaba, né, sendo mais do que uma renda, a forma que a gente começa, a gente nunca esquece, né? A gente às vezes pensa em começar grande, nossa, cara, vou estruturar, vou fazer um monte de coisa, e às vezes o básico, ele é o essencial pra gente tomar o caminho, né? Celso, assim, acho que as pessoas, principalmente o empreendedor hoje, ele pensa muito no seguinte: eu preciso ter dinheiro, aí eu preciso ter a grana pra fazer. Então, assim, eu comecei com R$284, era o dinheiro que eu tinha na minha conta naquele dia. Então, assim, se você esperar o momento certo, assim, o momento que tá tudo redondinho, cara, o trem pode passar. Então não existe um momento certo. O momento certo é agora. Olha só, pegou uma dica aí. O momento certo é agora. Você que tá começando, querendo começar aí, ó. O momento certo
é agora, hein? Nós sabemos que o início de tudo isso, cara, é precário em dinheiro, na estrutura, mas em questão familiar e amigos, você teve apoio de começar? Ou falou assim, não, vamos fazer um hambúrguer que vê se vende? Como foi? Não, eu tive apoio de verdadeiros amigos. Então, posso citar? Pode, fica O Xuxa, né? O Xuxa do Xuxa Restaurante e o Júlio do Doces Palmital ali são um dos que mais me apoiaram. O pessoal do Doces Léo, que era a empresa que eu trabalhava antes de montar a hamburgueria, também me apoiou muito. Eu tive apoio muito forte dessas pessoas. A hamburgueria me trouxe muitos novos amigos, muitos, mas eu tive lá no início, quem foram os meus cobaias foram essas pessoas. E quando a gente abriu, era pandemia, não tinha como atender ninguém. Eles iam toda sexta-feira na minha casa, e pra fazer a compra, pra me ajudar. E eu lembro que às vezes eu falava assim, poxa, não precisa pagar não, né? Eles faziam questão, cara. Então o Léo, o Gustavo do Doces Léo e a família, o Val com a Bel, o Xuxa, o Júlio, são os caras que me ajudaram muito, cara. E o que eu sempre falo pra mim, pra quem quer começar, até às vezes tô no network, eu falo, cara, nunca esqueça daqueles que te apoiaram no começo, cara. Talvez você não pode retribuir ele agora, mas vai chegar um momento, você vai falar assim, meu, você lembra daquele dia? Você não vendia nada. Pode, fica à vontade. Eu acho que assim, todo mundo sabe aonde quer chegar. E aonde quer chegar é muito importante. Mas o mais importante é a jornada. A jornada é o que vai te fazer diferença. O seu diferencial é a jornada. O objetivo final, a gente vai chegar ou não vai chegar também, isso é relativo. Mas onde você mais aprende é na jornada. E Clebão, e todo com esse começo, né, a gente sabe que isso tomou uma proporção, foi crescendo cada vez mais na cidade, você foi ganhando destaque, foi... Toda essa proporção que foi tomando, bruto e bom, foi crescendo funcionário, foi crescendo estrutura, foi crescendo estoque. Cara, você passou por alguma dificuldade nesse período de... Quantos anos você já tá operando? A gente completou 5 anos. E, mano, você tem um negócio aqui na nossa cidade, você sabe como que é. Mão de obra é difícil. Eu tenho 2 funcionárias que estão... Eu tenho uma funcionária que tá comigo há 4 anos e 6 meses, desses 5 anos. E tem uma que deve estar há 4 anos e 4 meses, né? Meu motoboy já vai para 2 anos. Então, assim, a minha equipe, ela é antiga. Toda vez que você tem que trocar uma peça da equipe, talvez hoje seja a maior dor. Maior até do que a de fornecimento precário que a gente tem na cidade. Você deve sofrer com isso também. Sim, né? sim. A gente tá numa cidade muito pequena, em que as coisas, quando chegam muito caro. Sim. Né? Só para vocês entenderem, não perde raciocínio, Clebão. A nossa cidade é em torno de 18 a 20 mil habitantes. 18,5. Então, é isso que o Clebão quer enfatizar aí. Então, as coisas, pra chegar pra gente, ela é muito caro. E é compreensível, porque nós estamos a 400 quilômetros do grande centro, da onde a coisa realmente acontece, né? Sim. Então, pra isso chegar aqui, tem todo um custo diferenciado. E a gente entende isso, mas isso hoje é uma dor pra gente. Então, às vezes, um cliente vai falar assim pra você, pô, teu lanche é caro, tua pizza é cara. Eu não considero caro, eu acho que é um valor alto, mas é um produto de valor agregado bem alto. A gente tenta entregar o melhor que tem para o nosso cliente. Então, é o melhor queijo, o melhor pão. Eu, no meio do processo, teve um dia que me entregaram pão. Esse pão vinha de São Paulo e não me entregaram pão. Eu tive que correr numa padaria de Assis, porque Palmital não tinha para fazer. O cara de Assis fez. E desde aquele dia, o meu pão é o mesmo. Eu nunca mais troquei. Então, por exemplo, todo dia eu vou para Assis buscar pão, porque eu tenho que oferecer um pão fresco pro meu cliente. Olha só, pessoal, presta atenção. Cara, você tá com toda a equipe pronta para trabalhar, você tá com toda a operação, abriu e você não tem o pão que é o principal. O que você tem que pensar nessa hora? Qual que é a dica que você dá pro pessoal que fala, cara, acabou tudo? Cara, é desesperador. Primeiro você vai ter que trabalhar com aquilo que você tem e correr atrás. Hoje, né, consegui atingir um ponto que a hamburgueria trabalha sem o Kleber. Então, se precisar correr, o Kleber corre. O Kleber vai correr e vai resolver. Mas se eu tivesse efetivamente com a mão na massa, eu ia fechar. Não tem o que fazer. Né? Mas hoje, graças a Deus, a hamburgueria funciona sem eu estar aqui. Essa é a importância de sair da operação, né? Quando você sair da operação, você tem mais calma, você tem mais tempo, você tem mais visão de como o negócio pode funcionar melhor, né? Nessas situações é onde quem tá fora da operação se sobressai. Eu acho que o empreendedor, ele precisa entender que é o seguinte, ou ele empreende, ou ele cria um emprego para ele. Sim. Entendeu? Ou ele empreende, ou ele cria um emprego para ele. Eu conheço muito empreendedor que ele é funcionário dele, ele só criou um cargo para ele se auto-remunerar. Só isso. Igual a galera fala, né? Pô, vou empreender, que eu não aguento mais o CLT, vou se tornar escravo, não quero ser mais escravo, daí ele abre uma empresa e se torna escravo de novo. Exatamente. E pra mim o empreendimento de sucesso é o dia que o dono não for mais necessário. O dia que o dono não for mais necessário, aí você atingiu o sucesso. Aí você estabilizou, né? Bom, e durante todo esse tempo, cara, você já pensou em desistir? Vixe, um monte de vezes.
Um monte de vezes. Já coloquei hamburgueria à venda na minha cabeça um monte de vezes. E qual foi a situação assim que você falou assim, cara, de hoje não passa? Bom, a gente tá num momento financeiro muito complexo, muito complexo. Então a gente tá aí há muito tempo, né, com o povo brasileiro se endividando. E Celso, eu não sei se acontece com você na sua pizzaria. Cara, a nossa cidade é uma cidade de agronegócio. Se o agro não vai, nada vai. Então quando o agro não colhe bem, não tem uma colheita satisfatória, a gente sente muito. E o boleto não para de chegar. O funcionário tem que receber. Então nesses momentos assim, dá aquela você baixa a guarda, né? Mas tem uma frase, cara, que me disseram que eu vou levar isso pro resto da minha vida. A gente não tá aqui a passeio, Celso. A gente tá aqui pra algo muito maior. Um dia eu fui em uma igreja e tal, e aí todo lugar que eu passava, você nasceu pra dar certo, você nasceu pra dar certo. E aquilo foi inculcando na minha cabeça. Cara, eu nasci pra dar certo. Não, pode falar. Gente, ó, pode falar o nome do pastor, né? Pastor Douglas Proença, lá da Fé e Graça de Assis. Pastor, um abraço pra você aí, cara. E isso realmente mudou a minha vida. Isso começou a me mostrar que realmente eu não tô aqui a passeio. A gente já, em vários cafés que a gente tomou, eu sempre disse pra você, ganhar dinheiro é muito legal. Mas se esse negócio aqui não mudar vidas, cara, não mudar a vida do meu funcionário, não mudar a vida das pessoas, não alegrar a vida de uma pessoa, de nada adianta. O dinheiro você vai ganhar aqui ou em qualquer outro lugar. Eu preciso que isso aqui mude vidas. E essa frase mudou a minha vida. Então é isso que eu tento levar para todas as pessoas. Eu quero que mudar a vida das pessoas. Pra se pensar, hein? Conselho do Kleber, hein? E Clebão, eu acompanho, né, o seu Instagram, acompanho a sua história. Eu vejo que você faz também bastante trabalho social. Por quê e pra quê? Cara, por quê e pra quê? Porque, assim, Palmital, eu morei 22 anos fora e voltei pra Palmital. E quando eu voltei pra Palmital, não era desejo de voltar. Voltei por uma condição que eu precisei voltar mesmo. Era necessário conseguir um emprego na Conquista. Me lembro até hoje. Eu voltei pra Palmital, minha esposa ganhava o triplo do que eu vim ganhar. Minha esposa sozinha ganhava o triplo do que eu vim ganhar aqui. Eu vim aqui pra ganhar muito pouco isso, mas por uma qualidade de vida melhor pensando nos meus filhos. E Palmital me recebeu muito bem, as pessoas de Palmital me receberam muito bem. Desde a idealização da hamburgueria, o projeto social esteve incluso em tudo. Sabe o Mac Dia Feliz? Sempre eu vou ter um Mac Dia Feliz. Então assim, a gente não tem a proporção de um McDonald's, mas então a gente fez uma parceria, né? O Vitinho, que era professor lá, falou, poxa, vamos fazer alguma coisa pro Tobias? Eu falei, vamos embora. E então todo ano, desde o primeiro ano, a gente tem a hamburgada beneficente do Tobias. Todos os anos. Teve ano, cara, assim, de eu não desembolsar nenhum real, pra você ter uma ideia. As pessoas queriam ajudar. Eu falei, não, então vamos embora. Esse ano, por exemplo, eu já tenho pessoas que falam assim, se precisar, você pode contar comigo, pra que a gente possa fazer. E, cara, nada melhor que retribuir pra uma criança que não tem condição. Porque pra uma família carente vir aqui, eu sei que é caro. Você gastar 200, 300 reais é caro. Mas por que não proporcionar ela, enquanto criança, uma oportunidade de comer um lanche legal, um lanche bacana? E a última vez, a edição a gente até fez aqui mesmo na hamburgueria. Cara, foi muito legal. Criançada tudo perdida aqui por esse espaço. E o legal é ver a reação das crianças. Sim. Eu falo por mim, cara. Meus pais não tinham condições de, tipo assim, levar numa pizzaria. Uma vez ou outra ia comer um lanche do famoso polar. Vamos lá. Cara, quando a gente era criança, cara, a gente era pobre com força. Sim. Com força. A gente era pobre de verdade. Então, comer um cachorro quente era um evento. Hoje é muito mais fácil, né? Hoje tá mais acessível. Eu não sei a sua, mas a minha situação, eu era pobre com força, cara. Mas com força mesmo. Então, hoje é uma situação completamente diferente. Poxa, você vê o sorriso de uma criança e fala assim, poxa, é de verdade. Uma criança fala pra mim, nossa, é de verdade? É Coca-Cola? Cara, isso não tem preço, não tem preço. Não tem preço. Parece que essas coisas acontecem sempre quando a gente tá com a astral lá embaixo. Nossa, vou fazer uma ação social hoje, mas sempre quando acontece isso é quando a gente internamente tá lá embaixo. Aí você vê um sorrisinho da criança e fala, nossa, isso daqui é Coca-Cola, é burger, é pizza. Aí você fala, mano, não, tem que continuar. Aí você vai pra cima, né? É bem assim. E Clebão, quando você percebeu que ao invés de você desistir na época lá, ou às vezes que você pensou em desistir, você teve que modificar alguma coisa? Você modificou algum produto, a forma de vender? O que você pensou nesse sentido? Ô Celso, o nosso mercado hoje, o food service, né, ele é muito competitivo. Os meus concorrentes são muito bons, muito bons. Eu não posso falar assim, poxa, eu não como daquela uma proteína. Não, cara, são muito bons, cara. Eu tenho um concorrente que é muito bom. Então você tem que sempre inovar, você tem que sempre trazer uma inovação. E, cara, em um dos momentos que eu vi que a venda, ela não é que ela caiu, mas ela estabilizou, eu preciso criar algo novo. E a gente criou um lanche e, cara, eu tenho o testemunho de uma mulher que ela veio de Presidente Prudente, que acho que é uns 150 quilômetros aqui, ela veio de Presidente Prudente aqui pra provar o lanche. Então,
foi pra mim um case de muito sucesso. E isso realmente deu uma mudada na hamburgueria naquele período, sim. Se quiser falar o produto, é o encrenca, né? Ele é uma coroa de queijo que você puxa e o queijo escorre por cima do lanche. Aí, gente, pra salivar a boca aí durante a entrevista aí, ó. Depois vocês pesquisam lá, ó, bruto e bom. Aí você vai lá, procura o lanche encrenca, vai ter lá. Cuidado que tem um perfilzinho fake lá, ninguém sabe quem que é, mas ninguém consegue cancelar. E Clebão, e a gente que é do food service, a gente sabe que tem muita gente que dá opinião, tem muita gente que reclama, tem muita gente que elogia, mas nesse meio sempre tem aqueles conselhos bons. Cara, qual que é o conselho que você teve no começo da caminhada, na metade ou hoje, que tipo assim, você fala assim, não, esse conselho aqui eu vou levar pro resto da minha vida, ou eu trago comigo até hoje. Qual que é esse conselho que deram pra você? Se você não desistir, ainda existe uma chance. Uau, olha só aí, gente, se você não desistir, ainda tem uma chance. Por quê, Clebão? Porque é real, cara. Cara, a gente é brasileiro e a gente vive numa situação difícil. Todo brasileiro é assim. E toda vez que você pensar em desistir, cada vez você vai ficar mais longe. Toda vez que você desiste, você fica mais longe. É começar do zero toda vez é muito ruim. Então toda vez que você desiste, a cada desistência, mais longe seu objetivo fica. Então se você não desistir nenhuma vez, ainda vai sempre existir uma chance de dar certo. Fala de novo essa frase. Se você não desistir, ainda existe uma chance. Falando de bruto e bom, quais pontos fizeram você se conectar com o público que você tem hoje? Fala assim, nossa, eu fiz isso aqui, deu muito certo. Porque é uma dúvida que eu tinha, cara. Até eu fazer conexões com outras pessoas, donos de food service, que, tipo assim, eu coloquei um produto na praça e me segurou até hoje. Assim, não, esse produto me fez ser quem eu sou hoje. Lembrado todas as vezes. Eu acho que o nome, cara, se você for hoje pegar no mercado de hambúrguer, é muito americanizado, né? E eu acho que eu tentei trazer uma linguagem mais popular. Então, bruto e bom. Nosso lanche não chama x-salada, ele é o bom demais. Não é cheeseburger, é o bom. Então, acho que assim, isso atraiu bastante. E tentar fazer um produto diferente. Hoje, o único hambúrguer feito na brasa na cidade é o nosso. Ele é literalmente feito na brasa. Ele não é uma broiler pro consumidor que não tem. O broiler é uma churrasqueira a gás. Não é uma broiler, é carvão de chapa, verdade. Né? Que hambúrguer que é chapa. Isso, e isso pra mim é um dos maiores diferenciais. Você fazer o verdadeiro sabor de churrasco, né? E isso fez você se conectar com o seu público. Muito. Você acha que o marketing é bom? Se o marketing é bom? O marketing é bom. Aí, ó, pra você que não faz marketing, gente. Não vai pra frente. Não vai pra frente. Gente, eu comprei um celular, um iPhone, paguei uma fortuna falando que eu ia fazer. Não faz. E outra, você tem que estar focado no seu negócio. Tem pessoas capacitadas pra fazer isso. Isso não é custo, isso é investimento. Você investir no profissional de marketing não é custo, é investimento. Mais um conselho pra você anotar aí, quem tá assistindo aí, anota aí. E Kleber, e olhando pro mercado hoje aqui da cidade, qual que é o diferencial do bruto e bom pra você? Além do nome, né? Que o nome, cara, é bruto e bom. De onde você tirou esse nome? Não, responde essa pergunta primeiro, vai. Tá, bruto e bom. Você já ouviu falar do Marco Cirilo? O Marco Cirilo é um comediante de Sorocaba. E quando eu idealizei, eu tinha toda a ideia e tal, um dia eu tava assistindo um stand-up dele. E aí ele pegou e falou assim, cara, a gente é do interior, a gente é da roça. Nós é bruto, mas nós é bom. E aí pegou, e cara, tinha tipo assim, tinha um outro hambúrguer na cidade que as pessoas falam assim, cara, é bom lá, mas é pequeno, né? Então, não, cara, tem que fazer um negócio bruto e bom. Aí ficou o bruto e bom, e tá até hoje. E respondendo a outra pergunta, qual que é o diferencial de você? O meu diferencial, eu tento tratar todo o meu cliente como se fosse meu melhor amigo, cara. Entende? Então, assim, o cliente... Sabe aquela história do cliente sempre tem razão? E a gente sabe que não é assim. A gente é proprietário, sabe? Mas eu tento sempre fazer com que ele tenha razão, cara. Assim, eu tento me aproximar, no começo, principalmente, eu fazia muito isso. Muito, bastante. Eu ia de mesa em mesa, cara. Ei, tá tudo bem, tá tudo certo. Se tiver uma coisa pra xingar, me xinga, pode me xingar. E eu sempre valorizei a crítica. Então eu não fico bravo quando me criticam. Eu sempre valorizei a crítica. O elogio é muito legal, mas ele te coloca numa zona de conforto. Sim. A crítica te faz mexer o caldo. E Clebão, e durante essa jornada de bruto e bom, o que você faria de diferente do que você já fez? De diferente? Eu estudaria mais o lado financeiro. Gente, isso é essencial. O financeiro, o administrativo, é tudo no food service. Eu acho que em qualquer área, mas no food service é essencial. Bora, Cleber. Você pode fazer o melhor produto do mundo. Se você não souber vender, se você não souber os custos, você vai ter prejuízo. Aí você vai culpar tudo, menos a sua falta de empenho nessa área, né? Então, você precisa realmente estudar muito bem o financeiro. O que é uma gestão financeira? Eu vejo muitas vezes, Celso, eu converso com muitas pessoas, cara, e eu gosto muito de
ajudar. Se você perguntar o que é um CMV, não sabe o que é, o que é um CMO, não sabe o que é. Então, se você usar qualquer sigla, você já fica, meu Deus, o que é isso? Se você não sabe nem o que é o CMV, você já não está pronto para começar. Então, já parte daí. Se você não souber nem o que é o CMV e quanto que tem que ser CMV, você já não está pronto para começar. É o básico. O básico, todo mundo fala assim, não, você só precisa saber fazer o produto. Não, o básico é você saber colocar o preço nele. Então, galera, ó, antes de você abrir sua hamburgueria, pizzaria, o que se você for abrir no food service, aprenda finanças, administração e gestão. Aprenda isso, gente. Qual que é a perspectiva de futuro do Brutibão? Eu no começo do ano, a gente quase montou uma segunda loja, né? Por uns 40 minutos a gente não foi pra CIS. Com uma segunda loja. Eu tenho vontade de ter mais uma loja. Não sei se você já teve o sentimento de voltar só pro delivery. Nossa, olha, no vídeo passado, gente, vou até enfatizar, né? Na hora que você sai do delivery, vem pra mesa, você sofre um baque. Os meninos da Ludus comentou, ó, assistiu o vídeo anterior. Cara, a hora que você chega assim, você vê mesa, você fala, cara, eu não tô preparado pra isso. Sem falar que tem mais lucro, né? Enfim, né? Não, sim, o ticket médio aumenta, cara. Mas assim, eu tenho vontade de talvez separar até a operação. Eu tenho uma operação de salão e uma operação separada de delivery. Além de agilidade, né? Pô, Celso, eu comecei numa churrasqueirinha, cara. Né? Hoje eu tenho uma grana investida em equipamento. Eu queria investir mais nessa área, pra eu ser mais ágil na entrega. Acho que o cliente esperar por 1 hora um lanche, cara, é muito exagerado. Esses dias a gente tava conseguindo entregar lanche aqui com 8 minutos, cara. Sair daqui com 8 minutos. Então, isso pra mim é um sonho. Fez uns testes, estamos caminhando, só que tem dia que aí vem o salão, ele lota, e aí ele atrapalha o delivery. Então, assim, a minha ideia, o meu sonho é ter uma operação de logística só para delivery, separada do salão. Cara, olhando pra câmera aqui agora, olho no olho, qual é o maior conselho para quem está começando agora? Primeiro de tudo, cara, é estudar um mercado. Cabe você nesse mercado? Porque, imagina assim, vou dar um exemplo claro. Você tem uma pizzaria, certo? E aí eu vejo você, poxa, o Celso tá bem lá, cara. Eu vou montar uma pizzaria também. Eu vou ganhar o mesmo dinheiro que o Celso ganha. Não, eu não vou ganhar o mesmo dinheiro que você vai ganhar. Eu vou dividir o dinheiro com você. E não vai me satisfazer, cara. Porque, primeiro, que não há mercado. Então, primeira coisa, estude o mercado. Cabe você dentro do mercado? Cabe. Aí, então, depois eu vou estudar gestão financeira e depois a elaboração do meu produto. O meu conselho hoje é, primeira coisa, estude o mercado e vê se esse mercado cabe você. E pra aquele que tá pensando em desistir, fala assim, cara, amanhã eu não vou abrir mais meu negócio. Deu tudo errado. Qual que é o conselho que você dá aqui também? O que deu errado? O que deu errado? Foi você que deu errado, seu negócio deu errado, você esgotou todas as possibilidades, você tentou tudo. Se você não tentou tudo, tente tudo. Às vezes o problema é você. Às vezes você não é constante. Você vai ocupar milhões de pessoas, mas você não vai fazer uma autocrítica e falar assim, poxa, eu errei aqui, eu preciso melhorar. Se você fizer uma autocrítica, entendeu, encontrou onde você precisa melhorar, tenta mais uma vez. Se você não desistir, ainda existe uma chance. Esse daqui foi a conversa com o Kleber, né, Clebão? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Igual aquele conselho que a gente dá sempre no final, né? Clebão, faz o que você tá fazendo, sempre colocando Jesus na frente, que ele seja o centro da vontade, sempre o primeiro a saber, sempre aquele que anda do lado com você, que as lojas futuras possam se tornar realidade. E obrigado por ter recebido na sua casa. Parabéns pelo canal. Obrigado. Bom, galera, esse foi o Por Trás do Balcão com o Celso Rocha, com o convidado Kleber do Brutibão. E até o próximo vídeo.